Olá! Olá, bem-vindos. Tá começando mais um episódio do podcast Diário SA. E hoje o episódio é um pouco diferente, né? A gente vai fugir um pouco dos resultados trimestrais. Isso, hoje o nosso foco é um evento corporativo bem específico que tá, assim, agitando bastante as discussões no mercado. Vamos falar da Grendene, a GRN3 e o debate em torno de um possível e gigante dividendo extraordinário, por causa do caixa enorme que a empresa acumulou. Exato, e a nossa análise aqui vai ser bem profunda. A gente vai olhar o fato em si, quer dizer, por que a Grendene tá com tanto dinheiro parado, Vamos analisar o impacto mecânico no preço da ação, o efeito real no valuation. e um ponto que é crucial, o contexto tributário por trás de tudo isso. Então vamos mergulhar em como essa distribuição de caixa pode, na verdade, destravar valor pro acionista. Fique com a gente e já aproveita para seguir e curtir o Diário SA. Vamos lá. Então, para começar, qual é a situação atual da Grendene? O que aconteceu na prática? Certo. A foto do momento é uma ação, a GRND3, negociando ali na casa dos R$ 5,30. Mas o ponto central aqui, que todo analista destaca, é que esse preço não reflete só a operação de calçados que a gente conhece. Tem algo mais aí. Tem muito mais. Tem uma posição de caixa gigantesca que foi acumulada ao longo de muitos e muitos anos. E o mercado agora está nesse debate, né? O que fazer com esse caixa excedente? Exatamente. Para muitos analistas, e eu concordo, esse caixa é visto como ocioso. E a expectativa é que uma distribuição via dividendos extraordinários seria um movimento mais natural. Tá, então vamos entrar nos pontos positivos disso. Por que o mercado se animaria com uma distribuição? Olha, o primeiro ponto é o mais óbvio. É o retorno de capital para o acionista. É a forma mais direta da empresa dizer, olha, geramos valor e estamos devolvendo para você. É uma questão de boa governança, no fim das contas. Com certeza. Mas tem um segundo ponto que é mais sutil, que é o sinal que isso envia. Que tipo de sinal? Um sinal de disciplina. Mostra que a gestão não vai usar esse dinheiro em projetos mirabolantes ou em aquisições com um retorno duvidoso só para dizer que está investindo. Entendi. Não vamos rasgar dinheiro, basicamente. E tem um terceiro ponto, que é a confiança, né? Perfeito. Uma empresa só abre mão de uma fortaleza de caixa como essa se ela confiar muito na sua geração de caixa futura para manter as operações. É uma demonstração de força. Ok. Os pontos positivos são bem claros. Mas e o contraponto? Quais são as críticas ou os questionamentos que a gente pode fazer? Ah, sempre tem. A primeira pergunta é sobre o timing. Por que agora? É uma resposta a uma pressão do mercado ou é uma estratégia que já estava definida? Se é algo estrutural ou só oportunista? Isso. E isso leva a outra questão. Esse movimento beneficia mais o investidor de curto prazo, que está de olho no dividendo rápido, ou o de longo prazo? Porque o de longo prazo talvez preferisse ver esse dinheiro sendo reinvestido em crescimento, certo? Exatamente. Ele poderia se perguntar se a empresa não está abrindo mão de uma oportunidade de se transformar, de inovar, sabe? É o dilema clássico. Certo. Mas agora vamos para o bloco central, que eu acho que é onde a análise fica mais interessante. Vamos desmistificar o efeito de um dividendo no preço da ação. Ótimo, porque aqui tem muita confusão. Primeiro, a gente precisa separar o efeito mecânico do valor intrínseco. Ok. O efeito mecânico é pura matemática. Se a ação vale, vamos usar o exemplo, R$ 5,30, e a empresa anuncia um dividendo de R$ 1,00. R$ 1,00. No dia seguinte, o preço de tela, na bolsa, vai ajustar para R$ 4,30. E aí muita gente se assusta, acha que perdeu valor. Exato. Mas atenção, isso é um ajuste contábil, não é uma perda de valor real para o acionista que recebeu o dividendo. O dinheiro só trocou de bolso, saiu da empresa e foi para a conta dele. Perfeito. O ponto-chave é que o caixa excedente, apesar de dar segurança, ele acaba penalizando a eficiência da estrutura de capital da empresa. Isso. Na prática, isso significa que ter dinheiro parado no balanço rendendo pouco achata o retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC. Então, ao distribuir esse caixa, a empresa fica mais enxuta, mais eficiente. Fica muito mais eficiente. E é aí que a mágica acontece. O mercado pode olhar para essa empresa mais enxuta, com um retorno potencial maior, e reavaliar o valor dela para cima. Ou seja, embora o preço de tela caia para R$ 4,30 no ajuste, o valor econômico da operação, que agora está mais otimizada, pode ser percebido como maior. É o exemplo clássico de destravar valor. Você tira o peso do balanço e o que sobra é uma operação muito mais rentável, que merece um múltiplo maior. Análise profunda. Certo. Aproveita e curte e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. E olha, como se não bastasse, tem um outro fator decisivo nessa história toda, que é a reforma tributária. Ah, esse é o tempero especial. É a peça que talvez explique o porquê agora. Explica pra gente, como a reforma tributária entra nessa equação? É bem direto. A partir de 2026, a tendência, que é quase uma certeza, é que os dividendos passem a ser tributados aqui no Brasil. Hoje eles são isentos, né? Hoje são isentos. Se a Grendene paga R$ 1,00 de dividendo, o acionista recebe R$ 1,00 líquido. Com a nova regra e uma alíquota de, digamos, 15%, ele receberia só 85 centavos. Entendi. Então antecipar uma distribuição extraordinária agora É uma estratégia extremamente racional. faz todo sentido. Primeiro, beneficia o acionista, que recebe o valor integral, sem imposto. E segundo, evita uma futura perda de eficiência tributária. É uma combinação perfeita. Isso levanta uma questão interessante. Será que esse movimento é mais sobre eficiência de capital ou sobre eficiência tributária? Eu diria que é uma combinação perfeita dos dois. A reforma tributária foi o catalisador.
o empurrão que faltava para tomar uma decisão que, francamente, já estava passando da hora. E será que outras empresas com caixa elevado podem seguir o mesmo caminho antes da mudança na lei? Eu não tenho dúvida. A Grendene pode ter dado tiro de largada para uma grande onda de distribuição de capital no mercado brasileiro nos próximos anos. Muitas empresas estão nessa mesma situação. Muito interessante. Bom, no fim do dia, a grande questão que fica para a gente refletir é: A pergunta final, né? É se esse tipo de movimento realmente destrava valor no longo prazo ou se o mercado vai precificar isso só como um evento pontual. e esquecer a melhora na eficiência logo depois. Exato. Será que a memória do mercado é curta? Eles embolsam o dividendo e depois a vida segue como antes? E tem mais. Será que a empresa vai conseguir manter essa disciplina de capital no futuro? Ou ela vai voltar a acumular um caixa excessivo de novo? É um ciclo. É a pergunta de $1 milhão. A resposta vai dizer se isso é uma mudança de tese na empresa ou só um ótimo trade de curto prazo. Uma reflexão e tanto. Gostou da análise? Então não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar o Diário SA com quem também se interessa pelo mercado. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.